E aí pessoal, aqui quem está falando é Aquiles, sou um dos membros da Kraken Academy, espero que esteja tudo bem com vocês. E como vocês podem ver, hoje eu estou aqui embaixo na tela, porque provavelmente eu já gravei 1 hora de vídeo e com a minha tela na frente da Carrie, então estou fazendo de novo aqui, sem estar com a cara na frente, para vocês entenderem como funciona o SQL Injection. Bom, como eu acabei de dizer, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um SQL Injection. E sem mais delongas, vamos lá. A gente consegue achar esse walkthrough que a gente vai fazer aqui no site do TryHackMe. Então a gente vem aqui em Learn, aí a gente vem aqui em Search, Free Only, Walkthrough, e aqui na dificuldade é média, ou seja, é um pouco difícil de se entender o que é o SQL Injection e como se executa. Mas eu vou tentar fazer de uma forma sucinta, e qualquer dúvida que venha surgir em vocês, que eu acredito que com certeza vai surgir, é só deixar aí nos comentários que eu e o Eduardo fazemos questão de ajudar e responder vocês. Então, interajam com a gente. Bom, eu não vou colocar as respostas de todos os resultados aqui, somente o que for necessário para a gente conseguir ir prosseguindo. Então, a primeira informação que vocês precisam saber seria essa daqui, ó. O que seria um database? O que seria um banco de dados? Eu vou dar um print aqui e vou selecionar tudo isso para poder ficar mais simples. Bom, aqui a gente tem, no cerne de tudo aqui, um database server, ou seja, esse database server, eu vou colocar uma flechinha, ele é quem gerencia os nossos bancos de dados. E quem são os nossos bancos de dados? Nosso banco de dados aqui é Shop, Staff e Accounts. Então, a gente tem um database server gerindo 3 bancos de dados. E quais são as informações que tem dentro desse banco de dados? Bom, esses bancos de dados eles carregam tabelas. E a gente tem essas tabelas aqui. Cada uma dessas tabelas tem um nome. Assim como o Shop é o nome do banco de dados, cada tabela tem um nome. E qual seria o nome dessas tabelas? Seria a tabela de usuários, a tabela de produtos e a tabela de orders. Então, dentro dessas tabelas, a gente tem colunas, que são essas colunas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Cada coluna tem um tipo de nome, assim como o restante das coisas que eu já falei. Aqui a gente poderia ter a coluna de usuários, aqui a gente poderia ter a coluna de senhas e aqui a gente poderia ter a coluna de ID. É interessante que vocês massifiquem e memorizem isso que eu estou falando, porque no futuro a gente vai entender como funciona o SQL Injection e por que é interessante a gente conhecer essa estrutura. Bom, sabendo que aqui cada coluna tem uma função, que seria a função de usuários, senhas e ID, ela carrega, cada uma delas, uma informação. Cada caixinha dessa aqui carrega uma informação, onde a gente chama de row. Aqui a gente teria na primeira coluna usuários, então na primeira caixinha provavelmente seria, vamos supor, usuário Frank. Embaixo usuário Rob, na terceira usuário, sei lá, usuário Aquiles. Aqui a gente teria nessas rows aqui as informações de passwords, no caso as de senha. Teria a senha do primeiro como Rob, a segunda Frank, e a terceira Aquiles 1, 2, 3, por exemplo. Então, cada uma traria uma informação, que é a fase final do que a gente vai procurar, que é a informação que contém dentro daquela row, que consiste na coluna. Então, deixa eu apagar isso daqui e vamos seguir. Já entendemos a estrutura de um banco de dados, vamos prosseguir. Aqui ele pergunta para a gente o que seria o SQL. O SQL ele nada mais é do que isso daqui, ó, Structured Query Language, ou seja, é uma linguagem estruturada de pesquisa, de buscar informações. Aonde? A gente vai utilizar a linguagem SQL para pegar informações no banco de dados. Então, dito isso, a gente entende que a gente vai utilizar essa linguagem aqui para entrar nesse banco de dados aqui. A linguagem ela serve somente para gerenciar e se movimentar. E aonde que está o segredo do SQL Injection? Bom, eu vou passar rapidamente nas questões e estou pincelando o básico para vocês conseguirem fazer o SQL Injection. E o que é interessante? Aqui eu deixo para vocês descobrirem todos os comandos que a gente utiliza em SQL Injection. Então, o que eu falo? Procurem no Google, no ChatGPT, quais são todos os tipos de comando. Aqui eu vou passar, você vai entender. E conhecendo todos os comandos, você pode ampliar o seu horizonte, fazer coisas novas e seguir da forma que for mais prático para você, beleza? Eu vou fechar essa parte aqui e vamos para a próxima.
aqui a gente já entra em SQL Injection. O que seria o SQL Injection? Seria a gente utilizar essa linguagem que já existe, que já é criada, para tentar inserir comandos dentro de um banco de dados para conseguir informações que nos são negadas. Tranquilo? Então, o SQL Injection nada mais é do que isso. A gente perceber que naquele local existe uma vulnerabilidade, e eu vou mostrar para vocês como descobrir essa vulnerabilidade, e a partir disso inserir comandos para tentar descobrir o que tem dentro daquele dado ali que é negado para a gente inicialmente. Beleza? Aqui em Bend SQLi, eu já cliquei aqui em Start Machine e a nossa máquina já abriu aqui do lado. Bom, os erros aqui são os erros comuns de SQL, acredito que é interessante que vocês leiam depois, só que vamos para a prática que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Eu vou abrir aqui também um bloco de notas para poder ir anotando as informações e também ficar um pouco mais simples para vocês. Não, vou colocar aqui para não pegar, porque eu já tinha, como eu tinha feito outra vez, as coisas que eu fiz estavam salvas ali. E eu vou fazer de novo, beleza? Vou colocar isso aqui para o lado e vamos seguir. Tranquilo. Bom, é interessante que vocês saibam que cada passo desse daqui é para a gente avançar uma parte à frente de toda aquela estrutura que eu já te falei. Ou seja, a gente vai primeiro achar o servidor que gerencia os bancos de dados, depois a gente vai para o banco de dados, depois vamos para a tabela, da tabela para a coluna e da coluna para a informação. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar a função Union Select. E o que seria essa função? Se eu colocar uma aspa simples aqui, ó, e apertar Enter, ele vai trazer para a gente que aqui existe um erro de SQL, um erro de sintaxe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir com comandos para poder buscar o dado que está sendo negado para a gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar o comando union select, vou deixar maiúsculo para vocês entenderem aonde que existe a função e aonde que está existindo o comando que a gente está inserindo. Vou colocar aqui vou botar um ponto e vírgula para encerrar o comando e dois hífens para comentar tudo que vier após aquela query que a gente está fazendo, aquela solicitação ao banco de dados. Quando a gente aperta o Enter aqui, ó, isso aqui é válido. Só que a gente está dizendo que esse banco de dados aqui, ó, que nesse servidor existe um banco de dados e essa informação é falsa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula e colocar o 2 e vamos pesquisar. Bom, dentro desse servidor não existe dois bancos de dados. Eu coloco mais uma vírgula e ponho 3. Aqui a resposta foi diferente. Então o que eu entendo disso daqui? Que dentro de onde a gente está fazendo as nossas pesquisas existem 3 bancos de dados. E o que a gente faz a seguir? A gente coloca o 0 aqui, ó. A gente tira o 1 que está ali e coloca o 0 para ele retornar para a gente sem ser essa informação. A gente aperta o Enter e ele está retornando somente o que a gente está colocando aqui, ó, os numerais 1, 2 e 3. Então o que a gente vai fazer? Sabendo que aqui possui 3 bancos de dados, eu vou apagar o número 3 e vou colocar aqui o parâmetro database. Perdão. Database e entre parênteses. Quando eu aperto Enter, ele vai trazer para a gente aqui, ó, o banco de dados SQL1. O que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, db SQL1. Agora a gente vai atrás do quê? Vamos atrás das tabelas que tem dentro de SQL1. Então, vendo aqui, ó, aqui vocês podem perceber que o comando aumentou, mas não precisa se assustar. A gente vai colocar aqui group concat, ou seja, para a gente concatenar as pesquisas. E nessa concatenação a gente vai colocar aqui table name, ou seja, a gente vai atrás do nome da tabela. E aonde a gente vai pesquisar isso? Com o comando from, que no caso from é de onde? De information schema.tables. Aqui information schema.tables é uma tabela que tem dentro de todo serviço MySQL possui a tabela Information Schema. Então, quando a gente for fazer SQL Injection em algo que a gente não conhece, a gente utiliza essa tabela aqui. Então, de onde a gente vai pegar isso aqui? A gente vai pegar where table schema igual SQLi1 e vamos colocar mais uma aspa aqui. Ou seja, ele vai buscar a informação do nome das tabelas do banco de dados SQL1. Tranquilo? Apertamos o Enter. Ele aparece aqui, ó, 2 tabelas. Eu vou colocar aqui tables
article e staff user. Eu já anotei aqui que a gente pegou duas tabelas, article e staff users. Então o que a gente vai fazer? Aqui ele está perguntando para a gente qual que é a senha do Martin. Então o que eu vou fazer? Eu vou atrás do staff users, porque provavelmente é a informação que é interessante para a gente. São os staff users e o Martin deve ser um staff user. Então vamos lá. A partir disso, aqui a gente já pegou o nome da tabela, então agora a gente vai atrás da coluna, conforme eu disse lá atrás, na estrutura. A gente aqui vai trocar o table name por column name. E de onde ele vai pegar isso? De information schema columns, aonde o nome da tabela, novamente, SQL1. No caso, aqui não, perdão, não é nesse banco de dados. A gente vai pegar na tabela. E a tabela é staff users. Dando Enter, ele trouxe aqui que tabela desconhecida de information schema. Deixa eu ver. Assim, o que eu coloquei aqui? Group concat, column name, from information schema ponto columns. Aqui falta um S. Dando Enter, ele trouxe null. Então, o que a gente vai fazer aqui? Information schema columns, where. Aqui, perdão. Esse table schema seria quando a gente estivesse chutando alguma coisa que não existe. Mas a gente já sabe que o nome disso, o nome da tabela é staff users. Então, a gente vai pesquisar na tabela staff users. A gente dá Enter. E ele vai trazer para a gente que dentro da tabela staff users existe as columns, id, password e username. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás das informações que existem dentro do que está aqui. O que a gente precisa? Da senha do Martin. Para descobrir a senha do Martin, a gente precisa descobrir o login dele também, para a gente poder comparar o login com a senha. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar isso aqui, ó, e vai apagar tudo que está aqui, porque a gente já sabe de onde a gente vai tirar a informação. E aqui, ó, eu vou apagar isso daqui no group concat e vou colocar as informações que a gente precisa, que no caso é username. E a gente precisa da informação de password. Feito isso, o que a gente precisa separar aqui? Aqui dentro a gente está concatenando duas informações. Então, eu vou colocar duas vírgulas aqui. Entre essas vírgulas eu vou colocar duas aspas simples para poder separar um ponto e vírgula. Ou seja, eu vou ter username separado, dois pontos, password. Então vai vir a informação de usuário separada por dois pontos. E a gente usa as vírgulas para poder separar essas informações. Aqui a gente utiliza o parâmetro separator para poder fazer essa separação. E dentro do separator, a gente vai dizer a forma que isso vai acontecer. Vai ser com um BR, que significa break. Ou seja, ele vai trazer para a gente a informação de usuário e senha separado por dois pontos e vai quebrar para poder fazer a informação, vamos supor, do usuário Frank, embaixo o usuário Rob e embaixo o usuário Thiago, por exemplo. E de onde a gente vai coletar essa informação? A gente vai coletar essa informação from, ou seja, de staff users. Dito isso, a gente apaga aqui o espaço e faz a nossa consulta. E aqui ele traz a consulta que interessa para a gente. O usuário Martin, a senha dele é password. Então eu vou salvar aqui informações contidas nos campos de password, username, Martin e password. Eu vou copiar, vou botar aqui e check password. Confirmou, passamos para a próxima fase. Bom, já aqui na próxima fase, a gente está na parte de embed SQLite que a gente acabou de fazer. Vamos aqui para Authentication Bypass. Bom, o que seria o Authentication Bypass? A gente tem aqui o campo de username e o campo de password. O SQL, se tratando aqui, significa que a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente coloca um usuário aqui, por exemplo, admin, e a senha admin também, o que ele vai fazer? Quando a gente clica em login, ele envia uma requisição do site para o banco de dados, onde ele vai pegar dentro da coluna admin de um banco de dados onde existem os usuários, ele vai dentro de um banco de dados usuários, procurar na coluna
username, se existe o usuário admin. E vai fazer a mesma coisa com password. Ele vai lá no banco de dados de usuário, vai lá na tabela onde consiste, onde possui as informações dos usuários também, e na coluna de password ele vai buscar a senha que eu escrevi aqui, admin também. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou fazer login. Se não for, ele vai passar para mim que a senha está errada. E o que a gente pode fazer para poder bypassar isso daqui, para poder burlar os mecanismos de autenticação? Bom, assim como eu mostrei para vocês da outra vez, uma aspas pode fazer isso para a gente. Então a gente coloca uma aspa e insere aqui na frente uma igualdade. Em seguida, finaliza a pesquisa e comenta tudo que vier após. E de que forma o banco de dados ele vai interpretar isso daqui? Bom, desculpa, minha garganta está coçando bastante. Ele vai interpretar de que forma isso daqui? Ele vai dizer que ou o usuário que é admin está correto, ou essa igualdade 1 igual a 1 é verdadeira. Bom, e aqui é literalmente o que eu estou dizendo. 1 é igual a 1? É. Então ele vai jogar isso aqui dentro do banco de dados e o banco de dados vai entender se essa igualdade sendo verdadeira, que aquele usuário e aquela senha, elas existem. Por quê? Usuário admin, quebrei a carry ou 1 igual a 1. Sendo 1 igual a 1 e essa afirmação é verdadeira, a gente clica em login e beleza, bypassamos o sistema, fizemos login mesmo sem ter usuário e senha, utilizando a técnica de Authentication Bypass de SQL Injection. Clicando aqui, a gente vai para o 3. Deixa eu fechar e vamos em Boolean Based, que é a próxima informação. Bom, aqui no Boolean Based é um pouco mais complicado e essa parte do Boolean Based está bugado aqui no TryHack. Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês o conceito de Boolean Based e eu vou passar para essa parte aqui de Time Based, onde vai mostrar na tela o que está acontecendo e vai ficar mais fácil a compreensão. Só que, o que acontece? Aqui no Boolean Based, a gente vai utilizar o caractere, o porcento, como se fosse um wildcard, ou seja, um caractere coringa. A gente vai fazer uma requisição e no lugar dessa requisição, a gente vai colocar esse wildcard. Ou seja, eu vou pesquisar dentro de um banco de dados se existe alguma tabela que possui uma letra ou possui um número. Existindo uma letra ou um número, uma tabela onde o nome dela seja alguma letra ou algum número, ele vai trazer para a gente que aquela resposta é verdadeira. Sendo verdadeira, eu vou começar a chutar as letras para tentar acertar o nome daquela tabela. Conforme eu for fazer aqui, vai ficar mais simples a compreensão. Vamos lá. A resposta do Boolean Based, porque ela está em blind, ou seja, a gente não está enxergando o que a gente está fazendo, ela é verdadeira ou falsa, ou informação nenhuma ou informação, vai ser sempre essa dualidade. Ou ele vai trazer para a gente ou não vai trazer, ou vai trazer verdadeiro ou vai trazer falso. Beleza? E dessa forma, outros tipos de respostas, mas sempre assim, ou uma coisa ou outra. Se vocês forem descendo aqui, ele traz para a gente que o usuário é admin, calma aí, admin, e a senha é 3845. Eu só vou passar porque, conforme eu disse, essa parte aqui está bugada. Deu correto. Vamos para a última parte, onde vocês vão entender o Boolean, mais simplesmente, e o Time Based. Então vamos lá. Aqui no Time Based, o que a gente vai fazer? Assim como a gente vinha fazendo antes, uma aspa vai quebrar carry, tranquilo. E a partir disso, a gente vai inserir os comandos. Union select para unir a seleção que vem antes. Dentro do Union select, a gente vai colocar um parêntese. E nesse parêntese, a gente vai colocar um número. E o que significa esse número? Que a função sleep vai ser ativada e ele vai dormir pelaquela quantidade ali. Ou seja, ele vai esperar aquela quantidade se a afirmação que a gente vai colocando for verdadeira. Então, vou colocar aqui 1 segundo, por exemplo. E vou colocar um ponto e vírgula e 2 hífens para terminar a pesquisa e comentar o que vier após. Vou dar um Enter. Bom, aqui em Request Time, ele não esperou 1 segundo. Ou seja, a pesquisa que a gente está fazendo não é verdadeira porque
aonde a gente está fazendo a pesquisa não possui um banco de dados. Então a gente coloca uma vírgula aqui e bota um 2. E dá Enter. Bom, ele não esperou, então temos um problema. A gente bota a vírgula 3. Perdão, pessoal. Aqui, ó, faltou a função sleep. Union select sleep. Tá. Agora, eu vou tirar o 2 e vou fazer pesquisa de novo. Ele não traz, quando a gente coloca um vírgula e o 2 e pesquisa de novo, ele espera um segundo, dizendo pra gente, ainda que blind, ainda que cegamente, que a pesquisa que a gente está falando é porque existem dois bancos de dados. A gente pesquisou 1 e 2, tranquilo? Então vamos lá. Sabendo que tem dois bancos de dados, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a tentar acertar o nome daquele banco de dados. E é aí onde a gente pode se aproveitar do Boolean Based. Aqui, ó. O que a gente vai pesquisar aqui? A gente vai pesquisar o sleep aqui está certo, o 2 aqui está certo também. A gente vai dar um espaço e vai colocar o parâmetro where. E o que a gente tem que acertar primeiro? O nome do banco de dados. Database. Sem nada de informação dentro, porque a gente vai chutar. O comando like, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação que está contida no database para trazer para a gente qual que é a resposta. A gente coloca duas aspas simples e dentro dela o nosso card coringa, que no caso é o %, nosso wildcard. E ponto e vírgula, dois ifs. A gente dá um enter. Beleza. O que ele diz para a gente? Que existe um banco de dados entre esses dois e um desses dois ele possui letras ou números, porque nosso wildcard representa qualquer letra, qualquer número, qualquer algarismo, algoritmo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a inserir letras ou números para descobrir o nome desse banco de dados. Vamos supor, A não é, B não é, seria U não é, S. Beleza. Então, existe um banco de dados que começa com o nome S. SA, por exemplo? Não. SB? Não. SQ? Sim. Então, a gente tem um banco de dados que começa com SQ. A partir disso, a gente começa a acelerar um pouco mais. Se tem SQ, provavelmente é SQLI. Bom, SQLI é verdadeiro. Já que a gente está no level 4, pode ser que seja SQLI for. É verdadeiro. Então o que eu vou fazer? Se o nome do banco de dados for SQLi for e eu tenho certeza disso, eu apago meu card coringa e refaço a pesquisa. Beleza, refiz a pesquisa, SQLi for e eu não utilizei nenhum wildcard, ou seja, é somente SQLi for. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui que o nome do meu banco de dados é SQLi for. Tranquilo? Agora o que eu tenho que buscar? Tables. E o que normalmente é tables? Article ou staff users, ou users, vamos descobrir. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Se a gente descer mais um pouco aqui no Boolean, a gente vê ó, que a gente vai pegar aqui o banco de dados que a gente já sabe que é SQLi for, a gente bota aqui from information schema.tables where table schema igual SQLi for and table name like, vou botar aqui só o wildcard. Vou fazer a pesquisa. Beleza. Dentro do banco de dados SQLi for existe uma tabela e essa tabela começa com algum algoritmo, algarismo, enfim, tem algum caractere. A gente selecionou aqui o nosso banco de dados e vamos atrás do nome da nossa tabela. A única coisa que a gente está fazendo aqui é inserindo os comandos de SQL. Vamos dar Enter. Ele aguardou. Beleza. Vamos ver se aqui ó, começa com A. Beleza, começa com A. Começa com AQ, AB, AC, AD. Então, como vocês puderam ver, ele tinha um clickbait no A. E não traria nenhuma informação para a gente. Ele morreria ali. Então, seguindo enumerando, eu descobri que tem que começar com U. Então, provavelmente vai ser user.
Vamos botar aqui só use. User, beleza. Seria username? Provavelmente não, porque a gente não tem, a gente está no campo das tabelas ainda. Seria users? Poderia ser. Vou apagar o nosso wildcard, vamos pesquisar. Bom, é verdadeiro. Então, quando a gente vem aqui, ó, a gente vai colocar que tem uma tabela com o nome de users. E pode ser que tenha outro, mas no momento vamos focar só nessa daqui. Sabendo que tem a tabela usuário e o banco de dados SQL4, a gente vai atrás de colunas. Por quê? O que a gente quer é usuário e senha. Então vamos fazer o seguinte, a gente desce aqui e vamos para a parte de colunas. E para a gente descobrir a coluna, o que a gente faz? A gente vem aqui no início da pesquisa e select from information schema tables, no caso a gente já sabe qual que é a tabela, a gente vai alterar por columns, por colunas, onde o table schema, cadê, ó? From information schema columns, where table schema, SQL3 and table name. And table name, a gente vai apagar o like e vai colocar table name igual users. Table name é igual users, a gente vai colocar um igual e vamos tirar o espaço, porque a gente sabe qual que é o nome da tabela. E aqui a gente vai colocar um and column name like, porque a gente vai chutar o nome dessa coluna. E vamos colocar aqui, ó, um sinal de %. Dando um Enter. Ele esperou, ou seja, a gente pesquisou dentro da nossa tabela, dentro do nosso banco de dados SQL4, dentro da tabela users, uma coluna que possui algum algoritmo, e isso é verdadeiro. Então a gente vai pesquisar agora qual que é o nome dessa coluna. Provavelmente alguma informação de usuário e senha. Então a gente começa pelo U. User. Vamos ver, username. Isso, a gente apaga. Beleza, existe a coluna username. Então a gente vem aqui, ó. Coluna username. Sabendo dessa coluna username, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui 1% de novo e vou ver se tem a coluna de password. Pass, beleza. Password. É real, ela existe, eu apago e confirmo. Tranquilo, a gente tem a coluna password. Então vou copiar, coluna password. Vou dar vírgula. O que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás da informação. Qual seria essa informação? Provavelmente um usuário Martin ou uma senha password, por exemplo. Mas vamos descobrir qual que é. E para descobrir isso, o que a gente vai fazer? Igual fizemos da outra vez, vamos apagar todas essas informações aqui, ó, até o from. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pesquisar aqui, ó, from. Deixa eu só apagar essa aspa aqui que ela não faz parte. From. Tabela users, que é a mesma aqui, ó. A nossa tabela users. A gente vai pesquisar as informações users where username like isso daqui e vamos dar enter. O que a gente está fazendo aqui diferente do que ele está mostrando? Ah não, aqui ele mostra exatamente isso. A gente vai começar a pesquisar a informação que está contida dentro da coluna username. Então o que a gente vai fazer? Será que o nome do usuário começa com A? Começa. AB? Oh, perdão. A começa. B? Não. AC? Não. AD? Sim. Então parece que pode ser algo como admin. Vamos testar. Admin. Beleza, é admin. Então eu tiro isso daqui. Vamos confirmar. O usuário é admin. Então o que eu vou fazer? Vou apagar o like e vou colocar um sinal de igual para poder ir atrás da senha. Por quê? A gente vai dentro da tabela users, onde o usuário eu já confirmei que é admin, and, ou seja, e password, que é a nossa outra coluna,
username e password, dentro data and password, like, um caractere aleatório. Aperto Enter. Beleza. Eu vou pesquisar agora o nome da senha. Vou pesquisar agora o que está contido na informação da senha. É A? Não. É B? Não. É C? Não. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou deixar como desafio para vocês. Vocês provavelmente vão conseguir chegar até esse passo, fazendo todo o passo a passo que a gente realizou até agora. E descobrindo a senha, coloca pra gente aí um joinha, dê um like, se inscreva no canal, para poder mostrar que você aprendeu, que você está entendendo. Caso tenha alguma dúvida, não se furte de comentar. Pode comentar aí, eu e o Eduardo frequentemente estamos olhando os comentários de vocês, podem interagir com a gente. Havendo qualquer dúvida excedente, a gente grava um vídeo novo e traz para vocês aqui como que pode acontecer o processo de SQL Injection. Bom, para finalizar, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e qualquer sugestão de vídeo, qualquer dúvida que vocês tenham, só procurar a gente, beleza? Um abraço e até a próxima aula.